Voltei, turminha do oitavo ano, viu? Rapidinho, né? Claro que não podia demorar, porque estamos trabalhando aí a nossa AV3. Nós vimos na aula passada o artigo de divulgação científica. Hoje, nós vamos trabalhar carta aberta. Também será um gênero textual cobrado aí na nossa avaliação. Combinado? Então, vamos relembrar o conceito de carta aberta para podermos aí ver alguns exemplos e fazer exercícios, tá bom? Então, vamos lá, ó. A carta aberta é um modelo de carta, texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Então, ó, nós temos que trabalhar, deixa eu pegar aqui essa caneta, temos que trabalhar essas características, né? Informar, instruir, protestar, alertar, reivindicar e argumentar sobre algo. Então, essa aí é a finalidade, né, da carta aberta, tá bom? É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinada a várias pessoas, como algum público, sindicato, representação, comunidade. Portanto, o destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais e, por isso, ela é diferente das cartas pessoais. A carta aberta não está reduzida somente a um tipo textual, ou seja, nela pode ser encontradas sequências instrucionais, expositivas, argumentativas ou descritivas. A carta aberta representa uma importante ferramenta de participação política dos cidadãos, uma vez que apresentam determinado assunto de interesse coletivo. Então, vamos lá. O que ele quis dizer até agora, né? Ele quis dizer que a carta aberta tem uma proposta. Proposta essa que é baseada no coletivo, porque ela tem, né, como finalidade fazer o alerta, protestar, reivindicar, informar. Então, ela é feita nessa sequência coletiva. E também, né, não existe só um tipo textual para ela, né? Então ela pode trabalhar com instrução, com exposição, com argumentação, com descrição. Ela pode trabalhar com uma grande leque, né? Vamos dizer assim. E o assunto, né, sempre de interesse coletivo. Lembre-se que a carta aberta não é um texto muito extenso, ó. Não é um texto muito extenso. E sua linguagem é clara e coesa e está de acordo com as normas gramaticais. Geralmente são veiculadas no meio de comunicação, como televisão, rádio, internet, sendo que os assuntos mais abordados apontam algum problema, demanda da comunidade, apoio a uma causa, entre outros. Vamos ver aqui um exemplo, tá? O exemplo daqui está assim: carta aberta à comunidade de Manaus. Então, essa carta, né, ela vai para a comunidade de Manaus. De acordo com os problemas que temos passado durante os últimos dias do centro de Manaus, resolvemos apontar alguns temas para reflexão, os quais consideramos de suma importância para a comunidade manauara. Primeiramente, devemos salientar que o pagamento dos espaços destinados à comercialização dos produtos artesanais inclui todos os profissionais que comercializam seus produtos no centro do município. Assim, após a inscrição na Prefeitura Municipal, os inscritos deverão pagar a matrícula do espaço alugado e ainda o valor de 20% das vendas anuais. Esse evento de mudança na legislação a partir do mês de outubro acarretou diversos problemas para os artesãos que sofreram com a fiscalização na semana passada no centro da cidade. Visto a repercussão do episódio, decidimos entrar em contato com o órgão responsável para ampliar o tempo de cadastramento de todos os artesãos, visto a desorganização das últimas inscrições, bem como a falta de informação. Além disso, depois de nosso contato, a rádio e canal local de televisão
ficaram encarregadas de divulgar durante um mês informações sobre a nova legislação, bem como a importância do cadastramento e detalhes sobre o pagamento dos espaços locais. Esperamos que todos estejam atentos, uma vez que o trabalho de produção e comercialização de produtos artesanais representa uma parte considerável do nosso patrimônio e, portanto, possui um valor inestimável para a comunidade. Atenciosamente, a Associação dos Artesãos de Manaus. Então, aqui é uma carta, né, que vai para a comunidade de Manaus, que foi escrita pela Associação dos Artesãos de Manaus, né? Eles estão aí reivindicando, falando, né, sobre essa importância de cadastrar e detalhes a mais sobre o pagamento desses espaços locais que estavam sendo cobrados, né? Passaram a ser cobrados por eles. Vamos de outra carta. Carta aberta ao ministro da Educação. Então, essa aqui já vai ao ministro de Educação. Vamos ver. Em primeiro lugar, queríamos saber se as verbas destinadas à educação são distribuídas pelo senhor. Se não, essa carta deveria se dirigir ao presidente da República. A este não me dirijo por uma espécie de pudor, enquanto sinto-me com mais direito de falar com o Ministério da Educação por já ter sido estudante. O senhor há de estranhar que uma simples escritora escreva sobre um assunto tão complexo como o de verbas para a educação, o que, no caso, significa abrir vaga para os excedentes. Mas o problema é tão grave, por vezes patético, que mesmo a mim, não tendo ainda filhos em idade universitária, me toca. O MEC, visando evitar o problema do grande número de candidatos para poucas vagas, resolveu fazer constar nos editais de vestibular que os concursos seriam classificatórios, considerando aprovados apenas os primeiros colocados dentro do número de vagas existentes. Essa medida impede qualquer ação judicial por parte dos que não são aproveitados, não impedindo, no entanto, que os alunos tenham o impulso de ir às ruas reivindicar as vagas que lhes são negadas. Senhor ministro ou senhor presidente, excedentes, num país que ainda está em construção e que precisa com urgência de homens e mulheres que construam. Só deixar entrar nas faculdades os que tirarem melhor notas e fugir completamente ao problema. O senhor já estudante sabe que nem sempre os alunos que tiraram as melhores notas terminam sendo os melhores profissionais, os mais capacitados para resolver na vida real os grandes problemas que existem. E nem sempre quem tira as melhores notas e ocupa uma vaga tem pleno direito a ela. Eu mesma fui universitária, e no vestibular classificaram-me entre os primeiros candidatos. No entanto, por motivos que aqui não importam, nem sequer segui a profissão, na verdade eu não tinha direito à vaga. Não estou de modo algum entrando em seara alheia. Esta seara é de todos nós. Estou falando em nome de tantos que, simbolicamente, é como se o senhor chegasse à janela de seu gabinete de trabalho e visse embaixo uma multidão de rapazes e moças esperando o seu veredito. Ser estudante é algo muito sério. É quando os ideais se formam, é quando mais se pensa no meio de ajudar o Brasil. Senhor ministro ou presidente da República, impedir que jovens entrem em universidades é crime. Perdoe a violência da palavra, mas é a palavra certa. Se a verba para universidades é curta, obrigando a diminuir o número de vagas, por que não submetem os estudantes, alguns meses antes do vestibular, a exames psicotécnicos, a testes vocacionais? Isso não só serviria de eliminatória para as faculdades, como ajudaria os estudantes em caminho errado de vocação. Esta ideia partiu de uma estudante. Se o senhor soubesse do sacrifício que, na maioria das vezes, a família inteira
faz para que um rapaz realize o seu sonho, o de estudar? Se soubesse a profunda e muitas vezes irreparável desilusão quando entra a palavra excedente, falei com uma jovem que foi excedente. Perguntei-lhe como se sentira. Respondeu que se sentira desorientada e vazia, enquanto ao seu lado rapazes e moças, ao se saberem excedentes, ali mesmo começaram a chorar. E nem poderiam sair à rua para uma passeata de protesto, porque sabem que a polícia poderia espancá-los. O senhor sabe o preço dos livros para os vestibulares? São caríssimos, comprados à custa de grandes dificuldades, pagos em prestações, para no fim terem sido inúteis. Que estas páginas simbolizem uma passeata de protesto de rapazes e moças. Quem escreveu? Clarice Lispector, no dia 17 de fevereiro de 1968. Quer dizer, quanto tempo atrás, né? Muitos. Vamos então agora, né, depois que vimos aí duas cartas abertas, para ver como é que se trata, né? O assunto, quem escreve, para quem escreve, como faz. Nós vamos agora trabalhar a interpretação. Então, eu trouxe aqui, né, essa carta, vamos ler com calma, que essa carta a gente vai trabalhar exercícios nela. Combinado? Tá aqui, ó. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2015. Carta aberta, olha aqui para quem? Para a população de Belo Horizonte. Nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos por meio desta carta conscientizar que, diante de alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fora e culpar a população. Mas a verdade é que a prefeitura já sabia desde o ano passado da existência de um novo vírus e da ameaça de uma epidemia. Porém, não colocou em prática ações de prevenção e de combate ao mosquito da dengue. E, naturalmente, acabou perdendo o controle da situação. Além disso, a epidemia de dengue não só piora, como expõe a calamitosa situação da saúde pública de Belo Horizonte. Faltam muitos profissionais, leitos, unidades de saúde, equipamentos, políticas públicas, etc. Os trabalhadores já não estão aguentando mais tanta superlotação e tantos problemas nas UPAs, nos centros de saúde e nos hospitais. A prefeitura coloca a culpa na população e no novo tipo de vírus, mas é verdade que a própria PBH é uma das principais culpadas por ter sido omissa e negligente e por não investir na saúde pública e nas campanhas de prevenção da dengue. Muita gente questiona: será que não foi de certo modo proposital o fato de a prefeitura deixar a dengue se alastrar para, com isso, beneficiar os hospitais privados e receber muitos recursos dos governos federal e estadual? A mesma omissão e a incapacidade da prefeitura em cuidar de modo eficaz da saúde da população é repetida no trato com servidores que ficam sem reajuste, sem condições adequadas de trabalho. Esses são motivos que fazem com que os servidores públicos municipais estejam nas ruas em campanha salarial e pela qualidade dos serviços. No dia 18 de abril, quinta, às 2 horas, uma nova assembleia será realizada na Praça da Estação para denunciar essa situação e exigir que a prefeitura abra as negociações com os trabalhadores. Atenciosamente, agentes comunitários de saúde. Então, né, quem escreveu aí, os agentes comunitários de saúde, que foi destinada para a população de Belo Horizonte. Combinado? Vamos agora às perguntas e a gente vai voltando à carta, tá bom? Qual o problema social tratado nesse texto? Aqui, ó. Tá bem aqui no... Aqui, ó. Nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos, por meio desta carta, conscientizar que, diante da alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, né? Então, o problema social aí é o quê? Epidemia de dengue. Que argumento principal o autor utiliza para convencer o leitor acerca
do que é defendido no texto. Vamos voltar lá, né? Aí, aqui no mesmo parágrafo. Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fórico para a população. Mas a verdade é que a prefeitura já sabia desde o ano passado a existência de um novo vírus e da ameaça de uma epidemia, porém não colocou em prática as ações de preservação e de combate ao mosquito da dengue. E, naturalmente, acabou perdendo o controle da situação, né? Então, como é que ela convence aí a gente? Na quantidade, através dos números, né? Ele fala de 3 mortes e de mais de 10 mil casos. Então, ele trabalha aí com os números, né? Os de mortes e os de casos confirmados. Nosso gabarito, ó, qual o problema social? Uma epidemia de dengue. Qual é o argumento principal? Tá ali, ó, ele cita o número de mortes e o número de casos, né? 10 mil é bastante coisa, não concordam? Observe o trecho. Nós, agentes comunitários de saúde do município, viemos por meio desta carta conscientizar que, diante da alarmante epidemia de dengue em Belo Horizonte, que já registra 3 mortes e mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fórico para a população. Além de conscientizar que outras intenções esta mesma carta poderia ter para com os leitores. E aí? Aqui, né, além de conscientizar, né, ele acaba fazendo o quê? Alertando, né, e principalmente denunciando o descaso da prefeitura, né, porque ele fala aqui, ó, mais de 10 mil casos confirmados, a prefeitura quer tirar o corpo fórico para a população. Então, está fazendo um descaso com a população, né? Então, ele alerta, ele denuncia o descaso da prefeitura, além da conscientização. 4. O que significa a expressão tirar o corpo fora? Aqui, ó. Quando ele diz ali, né? A prefeitura quer tirar o corpo fora, ela não quer se envolver, né? É isso que ele quer dizer, não quer se envolver. Ah, professora, geralmente a gente fala que não quer se misturar, não quer sair, não quer bater de frente, né? Então tira o corpo fora, sai fora. Essa expressão destacada pode ser considerada uma linguagem formal? E aí? Não, né? Se trata de uma gíria. Então, ele não é uma linguagem formal, porque se trata de uma gíria. Vamos ali ao nosso gabarito, ó, 3. Além de conscientizar que outras intenções a mesma carta poderia ter. Uma função de alertar, provocar, denunciar o descaso da prefeitura. O que significa a expressão tirar o corpo fora? Não se envolver, não tomar partido. Essa expressão destacada pode ser considerada linguagem formal? Não, porque ela é uma gíria. Agora temos a 5. A 5 fala assim: assinale com um X a única alternativa que explica por que se deve assinar a carta aberta. Então, e aí? Por que se deve assinar a carta aberta? Para validar o que foi discutido ao longo do texto, para despistar o verdadeiro autor, não serve para nada e para demonstrar em encobrir o verdadeiro autor. Ó, a B e a C estão bem parecidas, né? Ó, para despistar o verdadeiro autor do texto, ou para demonstrar e encobrir o verdadeiro autor do texto, mesma coisa, né? Não, não é isso. Agora a C é melhor, né? Não serve para nada? Isso não é carta para não servir para nada? Não. A resposta é o A, para validar o que foi discutido ao longo do texto, né? Ele vai marcar ali e realmente é isso que está acontecendo. Vamos demarcar isso aí. Aí, nosso gabarito A de amor. Sobre a carta aberta, assinale V ou F. Então, ou seja, vocês já sabem, né, que V para verdadeiro e F para falso. É um gênero diretamente ligado com o direito que cada cidadão tem de se informar, de se manifestar diante dos problemas que o afligem. E aí? É um gênero para isso? Sim, né? E ali eu posso me manifestar sim, um camarada se manifestar sobre o problema da dengue, né? Próxima. Pode ser escrita com qualquer linguagem?
gíria, expressão popular, esse tipo de carta? Não, né? A carta aberta, não. A carta aberta você não pode fazer qualquer tipo de linguagem, né? Não posso colocar ali uma gíria, uma expressão popular, não. Estrutura. Ela é organizada em local e data? Sim, né? Tem que ter na carta. Destinatário? Também sim. O texto, óbvio, né? Tem que ter o texto na carta. A despedida e a assinatura. Tem que ter tudo isso. Então a estrutura está certinha. Tem a função de alertar, persuadir, protestar? Tem. Na despedida pode usar qualquer expressão? Não, a gente acabou de falar que ela não pode ter qualquer linguagem, também não pode ter qualquer expressão, né? Então, falta também. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Aí, nosso gabarito. E aí, finalizamos aqui sobre a carta aberta, né? Um gênero muito fácil, que vocês, né, também não tem nem tanto tempo assim que nós trabalhamos carta aberta. Eu lembro que eu usei como exemplo até carta para o nosso professor Marcelo Xavier, né, o diretor da nossa escola, e mostrando para vocês, né, que a carta aberta ela vai ser dirigida a alguém, né, com cunho de fazer algo, né, de alertar, de persuadir, de protestar, não é verdade? Então, ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Já estou com saudade, hein? Vocês também? Já, né? Reta final, né, pessoal? Mas vamos continuar estudando, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Beijo, beijos grandes e até a próxima. Tchauzinho!